Olá, queridos. A nossa aula de hoje, então, é sobre colocação pronominal. A colocação pronominal, né, nada mais é do que a correta posição do pronome com relação ao meu verbo. E esses pronomes que nós colocamos ao lado do verbo são os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos. Os pronomes que substituem o objeto direto, o, a, os, as e as suas adaptações, né? O lo, o no. E o pronome, por exemplo, também o lhe, quando estiver substituindo um objeto indireto, por exemplo, tá? Os nossos pronomes, a colocação correta desses pronomes, traz a eles o nome de próclise, mesóclise e ênclise. A gente brinca que são as nossas trigêmeas da gramática. Essa nomenclatura está diretamente relacionada à posição. Então, um pronome proclítico, né? Um pronome em próclise é aquele pronome que virá antes do meu verbo. A mesóclise no meio. A gente literalmente abre a desinência, não radical e a vogal temática, né? A gente abre a desinência do verbo e insere o pronome ali no meio. E a ênclise, então, o pronome que virá depois do verbo. Tradicionalmente, na gramática, a gente diz que essa tríade, né, de pronomes seguem, de certa forma, uma condição estrutural, uma ordem de preferências. Então, por exemplo, a nossa preferência seria a colocação do pronome em ênclise, a próclise viria somente, né, quando a gente possui uma palavra atrativa, depois a prof vai dizer para vocês quais são essas palavras atrativas, e a mesóclise, ela apesar de estar caindo em desuso, provavelmente com o passar do tempo nós iremos substituí-la, né, a gente vai substituir essa posição, a gente já tem feito isto, né, a gente substitui por locuções verbais, por exemplo, depois a prof também vai exemplificar, mas a mesóclise, ela só existe em situações cujo verbo esteja no meu plural, tá? Então, aqui tem uma tirinha, essa tirinha, inclusive, já foi abordada pelo Enem, uma brincadeirinha, né? Uma condição de interpretação de texto, mas que fala justamente da posição, aqui até da substituição do pronome, né? Diz, vamos massacrá-los, vamos arrasar eles. Então, esse aqui trata até muito mais do que uma condição de pronome oblíquo, em próclise, mesóclise, mas a ideia do pronome pessoal do caso reto no lugar de um pronome que deveria ser pessoal do caso oblíquo, né? Vamos arrasar-los. Esse pronome aqui é um pronome que só substitui sujeitos dentro da minha oração. Então, a minha próclise. Quando é que eu vou usar a próclise? Primeiro de tudo, então, para lembrar, a próclise é o pronome que estará, então, antes do meu verbo, e ele vai ser utilizado, essa condição da posição do pronome será utilizada, então, quando houver palavras que atraem o pronome para antes do verbo. A mais comum, né, e talvez a mais utilizada mesmo das minhas orações, sejam as palavras de sentido negativador. Pode ser uma conjunção, pode ser um pronome, palavras com sentido negativador. Não, nunca, ninguém, jamais. Não se esqueça de mim. Esse aqui é o pronome, tá vendo? Que estaria em uma posição de ênclise natural, não fosse a minha palavra atrativa, né? Trazendo, então, o pronome para diante do meu verbo. Os advérbios também são palavras atrativas, agora se negam a depor, tá vendo o pronome diante do verbo. Os meus advérbios, eles estão relacionados com regras de pontuação. Então, é bastante comum a gente deslocar, né? A posição natural do meu advérbio seria no final da frase. Primeiro a gente teria o sujeito, depois o verbo, os seus complementos verbais e, por fim, viria o advérbio. Então, é bastante comum a gente trazer o advérbio de forma deslocada por uma condição de ênfase, para chamar a atenção, né? Do tipo de informação que o meu advérbio traz, já que ele é um posicionador, muitas vezes temporal, né? Um advérbio de tempo, um advérbio de lugar, um advérbio de negação, de afirmação. E quando eu desloco esse advérbio,
a gente vai lembrar das regrinhas de que a pontuação nessa situação é algo facultativo. Quando o meu advérbio é formado por uma única palavra, então a pontuação é facultativa. Porém, se eu optar pela colocação da vírgula aqui, o meu pronome não pode mais vir proclítico, porque a pausa é um dos determinantes da utilização da ênclise. Então, se eu escolho colocar a vírgula aqui após esse meu advérbio, o meu pronome deverá sair da posição proclítica e deverá assumir a posição de ênclise, tá? Ao lado do verbo, após o meu verbo. Então, que outras palavrinhas atrativas a gente tem? As conjunções subordinativas. Então, aqui nessa tabela tem uma divisão de quais são essas conjunções subordinativas, né? As que assumem a função de subordinação são as integrantes, e depois as que dividem nas subordinadas adverbiais. Então, nós temos 10, né? Subordinativas. As conjunções coordenadas, elas trazem a próclise de forma facultativa. Se aqui, ó, soube que me negariam, este aqui é uma conjunção subordinativa, tá vendo? Aqui é uma conjunção integrante, já que quem sabe, sabe algo, e esta oração aqui é do tipo subordinada substantiva. Quando no lugar dessa conjunção aqui possuir uma conjunção coordenada, a posição pode ser em próclise e pode ser em ênclise, tá? Então, uma situação facultada, né? Uma das possibilidades de ser, a gente tem 3 possibilidades de próclise ou ênclise de forma facultativa, e uma delas, então, são as conjunções coordenadas sindéticas, né? Aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. Quarta condição, então, de palavra atrativa é a utilização de pronomes relativos, que são as que introduzem as subordinadas adjetivas, né? O que, o qual, quais, pela qual, por qual. Aí ainda a gente tem os nossos pronomes relativos, né? Onde, cujo, cuja e as suas variações, o aonde. Essas representações também exigem, então, o pronome antes do verbo, né? Identificaram 2 pessoas que se encontravam desaparecidas. Tá vendo o se diante do verbo. Quando ele vier em próclise, a gente não utiliza o hífen. A gente só vai hifenizar, né? Essa condição do meu pronome quando ele vier na posição de ênclise. Pronomes indefinidos também serão palavras atrativas. Praticamente todos os pronomes, né, trabalham nessa função de atrair o pronome para diante do verbo. Então, pronomes indefinidos, pouco, alguém, nada, né, tudo, muitos, bastantes. Então, poucos te deram a oportunidade, atraindo aqui a colocação. Pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos idem também funcionam como palavras atrativas. Poucos te deram, e aqui os pronomes demonstrativos disso me acusaram, ó, um pronome demonstrativo. Aquele, aquela, este, esta, aqui a gente tem, na verdade, uma aglutinação, né? Eu tenho um processo de contração da preposição, mais o meu pronome demonstrativo. Ele vai exercer o papel desempenhado, então, pela contração. Depois, a gente fala agora em orações. Não são mais palavras que atraem, mas o tipo de oração que eu tenho. Então, orações iniciadas por palavras interrogativas, frases interrogativas e frases exclamativas. Quem te fez a encomenda? Quantos se ofendem por nada? Não importa necessariamente o que você tem antes, mas a função de interrogação e de exclamação. Assim também como as orações optativas. Orações optativas não são orações que te trazem opção. As orações optativas na língua portuguesa são as orações que expressam desejo, que Deus o ajude, que Deus te proteja, vá com Deus, né? Essa relação solicita o pronome nessa posição de próclise diante do verbo. Então, a mesóclise, a gente já conversou no começo do vídeo, a mesóclise, ela só funciona com verbos que estejam no futuro.
e o verbo no futuro, eu só tenho a possibilidade do futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? E atualmente a gente tem substituído a colocação dessa mesóclise por uma locução verbal. A gente está resumindo, na verdade, a mesóclise para condições muito formais. Por exemplo, um convite de casamento é bastante comum, né? Por exemplo, o casamento realizar-se-á em outubro. Quando a prof diz que a gente está substituindo a mesóclise por uma locução verbal, é porque no lugar de dizer, por exemplo, que o casamento realizar-se-á em outubro, a gente simplesmente facilita a língua portuguesa, né? O brasileiro principalmente tem uma certa predisposição à utilização de locuções verbais. A gente gosta da facilidade que elas nos trazem na hora de conjugar os verbos. Então, no lugar de dizer que o casamento realizar-se-á, a gente simplesmente diz que o casamento será realizado em outubro. A mesóclise, ela precisa, de certa forma, obedecer às regras de próclise. Então, mesmo que o meu verbo esteja no futuro e o pronome esteja, né, referenciando, a gente vai utilizar a próclise se houver uma palavra atrativa, tá? Então, a próclise, a regra da próclise, né, sobrepõe a regra da mesóclise caso haja um pronome atrativo. Qualquer uma daquelas regras que a prof disse para vocês, que, por exemplo, exigiria a condição da próclise, tá bom? Aqui nos exemplos, realizar-se-á na próxima semana um grande evento, será realizado, é uma forma mais simples, mas a gente ainda possui essa condição de mesóclise, tá? E ela é bastante cobrada. A ênclise, a colocação, então, pronominal, né? Quando a gente até diz que é quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. A prof começou o vídeo dizendo que a ênclise seria minha primeira opção, mas ela só é a primeira opção quando não houver aquelas condições que, de certa forma, funcionariam como exceções para a ênclise, tá? Então, aqui, ela tá, nessa parte do texto, está dizendo que ela só é utilizada quando a próclise e a mesóclise não são possíveis. O que isso significa? Que, primeiro de tudo, eu vou observar se não existem palavras atrativas e se o meu verbo não está no futuro. Por gosto de banca, por exemplo, vocês vão perceber que na escola, né, no catarinense, a banca que corrige as redações de vocês, ela dá, por exemplo, ênfase à ênclise. Então, mesmo que sejam situações facultativas, que não existem palavras atrativas, que o meu verbo não está no futuro, que tanto faz qual seria a posição escolhida por vocês, o corretor da banca sempre tira a próclise, se é que vocês utilizaram desse jeito, e ela indica a utilização do pronome depois do verbo, mesmo em condições facultativas. Então, um pouco também recorrente do estilo, né, do corretor, tá? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, lembrando que o imperativo é um processo de conjugação do verbo, uma maneira pela qual eu vou conjugá-lo. Então, a gente tem a divisão do indicativo, subjuntivo e o imperativo. No imperativo não existe temporalidade, só existe a condição do imperativo afirmativo e o negativo. Eles são tempos verbais que a gente chama de derivados, né? Porque eles derivam, por exemplo, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. É quase como um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, quando o meu verbo estiver no imperativo afirmativo, a colocação da ênclise se torna algo obrigatório, tá? Quando eu avisar, silenciem-se todos. O mesmo vale para quando o verbo estiver no infinitivo. O que é o infinitivo, hein, pessoal? Dai? É aquele verbo que está no seu processo de origem, ele não foi conjugado. Ele ainda tem, por exemplo, como desinência do meu verbo, as terminações que pertencem à classificação de conjugação. Primeira, segunda e terceira. Então, são os verbos terminados em ar, e ir. O mesmo quando meu verbo estiver iniciando uma oração. Talvez essa daqui seja a principal regra de colocação pronominal.
o fator de que não se iniciam orações com pronome oblíquo. Quase sempre aparece como exemplo aquele poema bem conhecido, né? Me dá um cigarro, diz o garoto. É um poeminha sobre o mulato, que ele vai fazendo a referência. E a ideia é justamente falar desse me dá um cigarro. Quando a correta colocação, né, a linguagem, por exemplo, que não é essa linguagem coloquial, essa linguagem do dia a dia, que a gente tem o hábito no dia a dia de usar a próclise. Me empresta, me dá, me passa, me traz. E, na verdade, é traga-me, empresta-me, né? A representação da não aceitação de iniciar uma oração com um pronome oblíquo, de certa forma, é a base das nossas regras de colocação pronominal. Então, ela é o que difere, por exemplo, a linguagem coloquial para a linguagem formal, essa minha linguagem do dia a dia para a linguagem escrita, né? De acordo com as normas da nossa gramática. Então, vou-me embora agora mesmo. Quando houver pausa antes do verbo, foi aquela regrinha que a prof falou lá no começo do vídeo, quando eu exemplifiquei com o advérbio. Então, quando houver aqui uma vírgula, uma pausa, obrigatoriamente a gente usa ênclise, tá? Essa pausa não precisa ser um ponto de frase ou um ponto de parágrafo. Pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula, uma representação de um ponto de exclamação, qualquer coisa que pause, que separe, né, a tua oração, tá? Quando meu verbo estiver no gerúndio, recusou a proposta, fazendo-se de desentendida. Quando esse teu gerúndio vier antecedido por uma preposição, a gente usa em próclise. São expressões bem fechadas já, como, por exemplo, em se tratando. Tratando é um verbo que está no gerúndio, mas eu inicio com uma preposição, tá vendo? Que é este e. Então, em se tratando de esporte, eu vou colocar o pronome antes do verbo, vou colocar em representação de próclise por conta dessa preposição. O mesmo vale se houver uma palavra atrativa. Então, todas as regras que eu tenho, elas precisam sempre ser comparadas e observadas com aquelas regras de atração do verbo, né? É preciso encontrar um meio de não magoar. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Aqui, a palavra atrativa, ó, trazendo para diante do verbo, tá? A colocação pronominal nas locuções verbais. Teoricamente, na locução verbal, o meu pronome poderia basicamente vir em qualquer posição. Ou poderia vir em ênclise ao meu verbo principal, ou pode vir em próclise ao verbo principal, ou ainda em ênclise ao meu verbo auxiliar. Porém, a gente tem uma representação de que quando o verbo estiver no particípio, o particípio é aquela representação do verbo terminado em a, do e, do ido, esse verbo não aceita o pronome depois do meu verbo. Eu preciso colocá-lo ou enclítico ao meu verbo auxiliar, ou até em algumas situações pode vir proclítico ao meu verbo principal. O que eu não posso é usar pronome em ênclise diante de um verbo que esteja no particípio. Se antes da locução verbal houver uma palavra atrativa, obrigatoriamente ficará em próclise, tá vendo? Mesmo caso do particípio, mas agora com uma palavra atrativa, então eu coloco o pronome diante da minha locução verbal, ó. Não me haviam convidado. Esse haver aqui não é no sentido de existir, por isso que ele parece que soa um pouco estranho, não me haviam, né? Ele tem valor do verbo ter, não tinham me convidado. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise. Mas a mesóclise no verbo auxiliar. Tá vendo que esta regra ainda vale para verbos que estejam no particípio. Se houver palavra atrativa, a mesóclise será desfeita. Quando o verbo, então, for constituído por um verbo que esteja no infinitivo, né, ou no gerúndio, se houver palavra atrativa, virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Devo, né, se não houver palavra atrativa, né? Então, tá vendo que podia vir em qualquer posição? Pode vir depois, devo esclarecer-lhe,
ou devo-lhe esclarecer. Estavam chamando-me ou estavam me chamando. A posição é optativa. Quando a gente tem essas locuções verbais, o nosso cuidado maior sempre será com a condição de existir ou não uma palavra atrativa e com o fato de que o particípio não aceitará a ínclise desse pronome. Tirando isso, as posições, elas são opcionais. Se houver palavra atrativa, então, ó, ele pode vir atraindo o verbo e pode vir em ênclise ao verbo principal. Não posso esclarecer-lhe o ocorrido ou não lhe posso esclarecer. Então, quando tem palavra atrativa, se a gente quer acertar sempre, a gente vai sempre colocar em próclise, que não terá problemas maiores, tá?